E agora, na ponta da linha, temos o secretário de Saúde do município de Campinas, Dr. Carmino de Souza. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, secretário? Tudo bem. A única ressalva que eu queria fazer é que o som tá bastante ruim, viu? Pois não, agora eu lhe ouço super bem. Vamos tentar aí dar prosseguimento à nossa entrevista, começando qual que é a situação, qual que é o panorama na cidade de Campinas com relação ao número de infectados e óbitos, doutor. Bom dia a todos. A situação na cidade de Campinas é uma situação, eu diria, bastante bem administrada. Nós temos 20 óbitos na cidade, cerca de 350 casos confirmados e aproximadamente, neste momento, em torno de 30 pessoas internadas em nossos hospitais. Nós temos tido uma pressão maior em relação à necessidade de UTIs não relacionados à Covid do que propriamente à Covid. Nesse final de semana, por exemplo, tivemos casos de queimados na região, tivemos vários tipos de problema que exigiram a ocupação de mais de 10 leitos com casos não Covid. Mas eu diria que nós temos uma situação, se não confortável, bastante bem administrada até o momento. Agora, doutor, é interessante, né, esse tema que o senhor abordou, como é feita, né, pelo menos o senhor pode falar pelo seu município, mas a divisão entre os leitos de UTI Covid e os destinados a outras enfermidades. Nós temos na cidade aproximadamente 20 hospitais. Desses 20 hospitais, 2 hospitais são exclusivamente privados e não ofereceram e não ofertaram leitos para o município. Um deles praticamente é exclusivo de atendimento da Unimed e um outro da Amil. Todos os outros hospitais, eles estão atendendo o SUS, seja por gestão municipal, seja por gestão estadual. Então, o complexo hospitalar da Unicamp, ele é de gestão estadual, e o AME, que deveria ter sido inaugurado em março, ele acabou sendo exclusivamente colocado para o atendimento de Covid da rede estadual. Então, tanto o complexo da Unicamp, principalmente o HC da Unicamp, como o AME, estão atendendo pacientes Covid não só da cidade, mas principalmente da região metropolitana de Campinas. Na gestão municipal, onde eu sou responsável, nós ampliamos 108 leitos, além dos que nós já tínhamos. E o que nós fizemos foi o seguinte: nós separamos 3 hospitais, 2 que são municipais, que é o nosso Hospital Mário Gatti e o Hospital do Ouro Verde, e mais um hospital privado para atendimento de Covid. Então, hoje, por exemplo, nós temos, em termos de leitos disponíveis, aproximadamente 12 leitos de UTI disponíveis Covid. Então, nós fizemos uma organização desse tipo, mantivemos os hospitais municipais fundamentalmente para o atendimento Covid, um hospital privado exclusivo Covid. Estamos fazendo um hospital de campanha, que também será exclusivamente Covid, mas para atendimento de pacientes intermediários. Secretário, tudo bem? Aqui é a Amanda. O senhor falou aí da ampliação dos leitos de UTI. E uma outra estratégia bem relevante no combate à Covid-19, que tem sido adotada em todo o estado de São Paulo, é a questão do isolamento social. Gostaria que o senhor falasse um pouco como tem sido isso em Campinas, a população tem aderido, qual que é a situação atual com relação às pessoas ficarem em casa, seguirem as determinações da quarentena. Amanda, o isolamento social é crítico, fundamental e independente dos futuros movimentos que nós façamos, ele deve ser mantido, porque essa é a medida salvadora associada a todos os hábitos higiênicos e também à utilização de máscaras no convívio social.
Nós aqui em Campinas, no dia 13 de março, nós já tomamos a decisão de evitar aglomerações e de estabelecer o isolamento social. O primeiro caso que nós tivemos de transmissão comunitária, que coincidiu com o Brasil reconhecendo a transmissão comunitária, foi o nosso início do isolamento social. Nós temos tido um isolamento social variando, na grande maioria dos dias, entre 50% e 60%. Eu acredito que essa modalidade de isolamento que nós fazemos, ela fica nessa faixa mesmo, quando bem sucedida, em torno de 50% a 60%. Eu acho muito difícil chegar a 70% com esta modalidade de isolamento. Mas eu acho que nós tivemos a compreensão da população e tivemos um apoio impressionante da nossa imprensa. Todas as nossas empresas de comunicação, televisões, jornais, rádios, etc., trabalharam muito intensamente no apoio às questões ligadas ao isolamento social. Eu acho que agora, 50 dias após, mais ou menos, a gente vê que houve um sucesso nessas ações. Eu acho que nós tivemos um número relativamente baixo de letalidade, é uma das mais baixas, né? Semana passada foi publicado esse gráfico de letalidade, mostrando uma letalidade muito baixa e um número de casos também que não é muito grande. Se vocês compararem a população de Campinas e de São Paulo, o número de casos é bastante diferente. E todas as razões, eu acho que é impossível nós sabermos agora e talvez não interesse. O que interessa é que a gente continue nesse caminho, continue tendo o apoio da população, continue todos os trabalhos de complementares, como, por exemplo, essa questão higiênica. Por exemplo, as crianças indo para casa e não indo para a escola, com todos os hábitos de higiene, nós praticamente estamos com as nossas UTIs pediátricas vazias, não é? Não temos quadros respiratórios numa época que, normalmente, nós já temos a sazonalidade. A vacina para H1N1 foi de um êxito retumbante. Nós tivemos mais de 100% vacinado, 100% da nossa força de trabalho em saúde, que praticamente tira os idosos das UTIs por quadros gripais, por quadros do H1N1. Então, são medidas complementares, as medidas de higiene, as medidas de lavar as mãos, o uso de máscara e mais o isolamento, a meu ver, foram medidas fundamentais para que nós tivéssemos os resultados que obtivemos até agora. Tanto que estamos propondo ao governo do Estado, de maneira muito respeitosa e muito técnica e muito científica, que a gente comece gradualmente a fazer esse processo de retorno às atividades, com muita cautela, com muita parcimônia, com um plano muito colocado em fases, mas levando em conta os resultados tangíveis que nós obtivemos até agora. Agora, doutor Carmino, é importante também, muitos municípios do estado de São Paulo têm feito determinações, né, principalmente a capital paulista e a grande São Paulo, em relação ao transporte coletivo. Aí em Campinas, tem alguma determinação especial do uso de máscara? Como é que os senhores têm analisado essa questão? Olha, nós consideramos o transporte coletivo talvez uma das áreas mais desafiantes, porque é muito difícil você controlar a questão da higienização dos ônibus. Nós não temos metrô em Campinas, todo o transporte público é feito através de ônibus, táxis ou aplicativos, não é? E hoje o uso de máscaras é obrigatório para todos os trabalhadores e todos os que entram no ônibus, semelhante ao que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo e em muitos outros locais. A higienização dos ônibus é bastante próxima e nós temos o grande desafio da frequência dos ônibus, porque hoje o custo do sistema de transporte
é extremamente alto e já há um subsídio muito alto nesse transporte. Então, eu diria a você que talvez o transporte público seja, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios da cidade. Quer dizer, como compatibilizar o transporte com o enfrentamento do coronavírus, com todos os cuidados de limpeza, asepsia, uso de máscaras e assim por diante. O município de Campinas contratou de suas costureiras aproximadamente 100 mil máscaras de tecido, e essas 100 mil máscaras estão sendo distribuídas, e eu diria a você que a quase totalidade no sistema de transporte, no sentido de que as pessoas cumpram esta medida. As máscaras, no início de todo esse processo, não se tinha certeza sobre a utilidade, e estudos feitos enormes mostraram que a máscara é muito importante. A minha máscara te protege, a tua máscara me protege, a nossa máscara protege os outros e vice-versa. Então, aparentemente, a utilização de máscaras na vida social, no convívio social, é uma medida complementar extremamente importante e que nós temos usado obrigatoriamente no transporte público. Secretário, uma outra questão, né, que tem sido noticiada e que também é de interesse de toda a população, com relação aos testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19. Como é que a cidade de Campinas tem procedido com relação a isso? Vocês realizaram compras, né? Qual que é o cenário com relação aos testes rápidos neste momento? Olha, eu acho que nós tivemos na última semana uma melhoria importante na questão dos testes, não só os rápidos, como os PCRs que têm sido usados na nossa população sintomática e na nossa população adoentada, não é? Então, nós temos tido uma resposta muito mais rápida. Hoje, o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Butantan, a Unicamp, que tem sido parceira, nós temos tido resultados aqui em 24 horas, o que dá uma tranquilidade muito grande na questão da gestão, principalmente na questão do diagnóstico e na gestão de leitos. Por exemplo, a elaboração de clusters de internação é possível quando você tem rapidez nos testes de PCR, porque você agrupa doentes negativos ou positivos e isso multiplica o número de leitos que você precisa usar nos seus hospitais. Em relação aos testes rápidos, nós compramos um pouco, recebemos em doação um pouco e recebemos do Ministério da Saúde outro pouco. E temos uma programação de receber um número significativo de testes semana a semana. Nós estamos utilizando testes rápidos neste primeiro momento para testar a nossa população de trabalhadores que estão na linha de frente. Nós estamos falando principalmente dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores do transporte público, dos trabalhadores da segurança pública e dos trabalhadores da limpeza pública. Então, os testes rápidos serão utilizados neste primeiro momento. Existem discussões dentro da secretaria, dentro da academia, no sentido de fazermos alguns inventários e principalmente em áreas de grande vulnerabilidade. Nós não temos áreas tão vulneráveis como tem, por exemplo, na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro. São áreas menores, com populações menores, mas que estão sendo cuidadosamente selecionadas para que a gente faça um inquérito populacional destes grupos. Mas, neste momento, ainda é um pouquinho cedo. Nós estamos, neste momento, com teste rápido, privilegiando esses profissionais que estão na linha de frente no dia a dia. Agora, doutor, é importante também, o senhor falou que estuda, né, junto com as autoridades, né, da ciência, a retomada gradativa do comércio, de outras atividades
aí no município. Porém, o município é um grande centro onde recebe trabalhadores de todas as regiões do estado de São Paulo, inclusive de São Paulo, onde é o epicentro da crise hoje, né, do maior número de casos. O senhor não tem medo de uma nova onda de contágios através desses trabalhadores que trabalham no município? Claro que eu tenho medo. Não é fácil a tomada de decisão. A decisão nesta epidemia, ela é tomada sempre com muita cautela, com muito monitoramento, com todo cuidado. Eu entendo que nós estamos muito próximos a São Paulo, que nós temos uma comunicação muito constante, não só com São Paulo. Campinas tem, por via rodoviária, 214 conexões com municípios do estado de São Paulo e de fora de São Paulo. Por via aérea, comunicações muito grandes, tão grandes quanto dos aeroportos de São Paulo. Claro que nós temos essa preocupação, mas nós temos uma outra preocupação também, que é manter a cidade viável do ponto de vista econômico e trabalhista. Nós não faremos nada contra as determinações do governo do estado, quero deixar bem claro isso, nós não faremos. Nós temos um plano porque nós temos que planejar. Tudo que nós fazemos é planejado. Todo o enfrentamento que foi feito desta pandemia aqui na nossa cidade, na nossa região, foi cuidadosamente planejado. Nós não vamos fazer nenhum movimento que seja de risco proibitivo. Mas, por outro lado, nós temos que ter uma saída em algum momento, porque a sociedade não aguenta um tempo muito longo ou mais longo do que tem sido. Nós já estamos chegando a 2 meses, não é? Quase 2 meses de enfrentamento. É uma discussão difícil, seria muito mais fácil a gente dizer, não, vamos manter o isolamento definitivamente até quando tivermos absoluta garantia de que tudo vai dar certo, etc. Mas essa não é a realidade nossa e não é a realidade de nenhum outro país do mundo. Nenhum gestor no mundo tem certeza absoluta de tudo. Hoje, por exemplo, a Itália está fazendo a abertura do país. O primeiro-ministro que disse, bom, nós vamos abrir, mas há uma corresponsabilidade nessa abertura. Vai dar certo se nós continuarmos com o isolamento social. E é isso que nós estamos propondo, em fases sucessivas, com muito cuidado, com áreas onde você tenha riscos menores. Lembrando que famílias que puderem ter as crianças em casa tenham, independente da fase. Nós, idosos, temos que ficar em casa enfim, as medidas de isolamento não serão modificadas, independente do movimento. E também, se der alguma reversão no que está acontecendo, voltamos atrás, não tem problema nenhum de darmos um passo atrás, se for necessário. Mas a discussão de saída é uma discussão muito mais difícil do que a discussão de entrada. Eu sempre disse, nós vamos entrar com muita confiança e com muitos elementos de como fazer. Sair, nós vamos ter muita dificuldade, porque as realidades das várias sociedades, dos vários países, etc., são realidades muito diferentes. E o processo de distanciamento social, ele é fundamental, e a gente tem que compatibilizar todas essas atividades. Dizer para você que nós temos absoluta certeza de tudo, não temos, e não temos esta arrogância. Por outro lado, também não podemos ser arrogantes de dizer, façam porque, se não fizer assim, tudo vai dar errado. Nós também não temos absoluta certeza. É claro que num ambiente onde você tem um sistema extremamente pressionado, etc., fica muito difícil você mudar qualquer sistemática de isolamento social. Mas não é o nosso caso
pelo menos por hora, e eu espero que a gente tenha, digamos, sabedoria e de conseguir fazer essa passagem sem causar um grande transtorno para a sociedade, como tem sido até agora. Doutor Carmino de Souza, secretário municipal de saúde de Campinas, quero agradecer a sua presença nesse Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Este foi o doutor Carmino de Souza, que é secretário municipal de saúde de Campinas. Ele